chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nessa manhã tão especial, nessa manhã onde nós celebramos a vida em Cristo, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, neste domingo tão especial. Seja bem-vindo, querido irmão, seja bem-vindo, querido amigo que nos ouve nesta manhã. Nós já começamos o culto deste dia celebrando ao Cordeiro de Deus, aquele que vive, aquele que reina. E os nossos corações, eles se emocionam pela grandeza desse Deus, se emociona pela cruz de Cristo. Porque para nós a cruz é símbolo de salvação. Para nós a cruz é símbolo de alegria. Porque através dela através do sacrifício de Jesus que foi feito ali, nós hoje podemos ter vida e vida em abundância. E nesta manhã nós queremos convidar você a adorar ao Cordeiro de Deus que venceu. Que Ele vive para sempre, Ele reina para sempre. Ele já está aos céus, sentado no seu trono. E nessa manhã Ele recebe a minha e a sua adoração. E nessa manhã, durante todo esse dia, nós declaramos que Ele vive, que o Cordeiro, Ele venceu. Feche os seus olhos neste momento, nós vamos estar falando com Deus. Entregue o seu coração a Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor já está no seu lar neste momento, já encontra o seu coração neste momento. Desde o momento que nós chegamos aqui, nós já sentimos a presença do Senhor e eu tenho certeza que na sua casa não será diferente. A presença do Senhor, ela será manifesta, a presença do doce Espírito Santo de Deus, porque o povo de Deus está reunido nesta manhã. Senhor, nós levantamos nossas vozes a Ti e clamamos, Senhor Deus, e declaramos que o Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia, porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu a morte. A morte não foi o suficiente para prender o Cordeiro de Deus. Aquela cruz não o prendeu. Mas Ele se entregou, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou. E o Senhor, antes de subir aos céus, falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E essa é a nossa consolação, de que o Senhor está conosco. Senhor Deus, nessa manhã a Tua igreja celebra o Teu nome. Nessa manhã a Tua igreja celebra a vida que há em Ti. Nessa manhã a Tua igreja celebra o perdão. Nessa manhã, Senhor Deus, nós celebramos, Senhor Deus, a Páscoa, porque o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Senhor, a Tua igreja declara que Tu és santo. A Tua igreja declara nesta manhã, Senhor, que não há outro rei, que não há outro Senhor. Senhor Deus, nesta manhã te pedimos, Senhor Deus, traga salvação a cada lar, Senhor. Traga salvação, Senhor Deus, aos perdidos, Senhor. Senhor tem o poder para salvar, Senhor Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, Senhor Deus, que possa ser uma manhã de reconciliação. Que possa ser uma manhã, Senhor Deus, de se achegar a Ti, Senhor. O Senhor mesmo, Todo-Poderoso, o Senhor olha para nós e nos aceita com os nossos erros, com os nossos defeitos. E quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor nos transforma. O Senhor não nos deixa, Pai, da mesma forma. Então, nesta manhã, nos encontra, Senhor. Precisamos ser encontrados pelo Senhor. Aleluia, Senhor.
o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Sua mão me guia. Eu sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Aleluia. Nessa manhã, nós temos a oportunidade de nos prostrarmos diante da cruz de Cristo,
Nessa manhã nós temos a oportunidade de nos dobrarmos diante dele. Nesta manhã nós temos a oportunidade de trazer à memória todo o sacrifício de Jesus, todo o amor que ele tem por mim, por você, todo o amor que ele tem pela humanidade. E nesta manhã eu convido você a se render diante deste amor, um amor que nos segura, que nos assegura, um amor que cuida de nós, um amor que nos consola, um amor que nos invade a todos os dias, a todas as manhãs. Então, nesta manhã, se renda a esse amor. Nesta manhã, se dobre diante deste amor. Tu és, Senhor, Tu és Deus, Tu és o nosso guia, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso socorro. Nos prostramos diante da cruz. Senhor Deus, muito obrigada pelo Teu sacrifício, obrigada pelo Teu sangue que foi derramado. Sangue esse, Senhor Deus, que nos purifica, Senhor Deus. E nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos louvar este amor. Nesta manhã nós queremos Te agradecer. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelo Seu Filho Jesus. Obrigada, Jesus, nosso Salvador, por ter morrido, por ter se entregado por nós. Louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor Deus. Obrigada, porque o Senhor nos encontrou. Obrigada porque o Senhor nos deu amor. Obrigada porque o Senhor nos limpou. Obrigada porque o Senhor nos deu a vida. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos irmãos e queridos amigos da Igreja Batista Alvorada. Nós estamos aqui para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. Hoje é um domingo especial, pois estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes porque nós estamos, amados irmãos, vivos. Nós estamos, amados irmãos, com fôlego de vida para louvar o nome do Senhor. Nós estamos nessa manhã muito felizes porque sabemos que o Senhor tanto nos amou que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã, que a alegria do Senhor tome o seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos alegrar o Senhor nessa manhã com o nosso louvor, com a nossa adoração. Que em nome de Jesus a sua família seja abençoada. Nessa manhã nós queríamos ainda orar ao Senhor com você, unir a nossa fé, conectar os nossos pedidos. Certamente é um dia de celebração, Senhor, mas nós estamos atentos às demandas desse tempo. Nós sabemos que o Senhor pode nos ajudar. E o que o povo de Israel, o povo de Deus, o Israel celestial deve fazer nesse tempo? Deve adorar o nome do Senhor, deve clamar o nome do Senhor. Porque quando nós nos prostramos ao Senhor, o Senhor nos responde. Quando nós nos prostramos ao Senhor, amados irmãos, os céus se abrem na nossa direção. E nós sabemos que nesse tempo nós precisamos da mão forte do Senhor. Por isso, nessa hora, eu quero orar com você. Eu não sei como está a sua situação nessa manhã, mas eu sei que todos nós necessitamos do Senhor, e eu quero colocar nessa hora a minha fé junto com a sua fé. Nós queremos orar nessa manhã pelos nossos irmãos enfermos, queremos orar pelos nossos irmãos que estão necessitados de algo, queremos orar nessa manhã pelos profissionais de saúde, pelos profissionais de segurança pública, pelos profissionais de transporte. Nessa manhã nós queremos cobrir essa nação em oração, cobrir espiritualmente essa nação. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa manhã. Em nome de Jesus, saiba que tem um Deus que olha por você. Nós queremos clamar ao Senhor nesse momento, nós iremos orar, e nós queremos pedir pela cura dessa terra. A nossa terra está gemendo, o nosso povo está chorando, e a palavra do Senhor em vários episódios, ela nos mostra que o povo orava ao Senhor, buscava ao Senhor, e o Senhor dos altos do céu abria seu canal de bênção com a terra. Então vamos orar nessa hora? Vamos, em nome de Jesus, unir a nossa fé?
Se você estiver com alguém preocupado com alguém nessa hora, preocupado com alguma situação, nós iremos agora depositar todas as nossas expectativas, as nossas ansiedades e as nossas angústias nos pés do Senhor, para assim nós podermos receber a palavra que vem do alto. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Teu nome nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que nós temos, ó Pai, realizado. Te agradecemos pela comida, pela bebida, te agradecemos pelo ar que nós respiramos, te agradecemos pela nossa família, Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença no meio de nós. Senhor, seja louvado nessa manhã, seja engrandecido. Te adoramos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te adoramos, ó Pai, porque fomos resgatados, ó Deus, do mundo das trevas. Senhor, te adoramos, ó Pai, porque temos esperança no amanhã, porque o Filho de Deus está vivo no céu. Nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, venha esse povo, venha essa terra, Pai, venha as nações, ó Pai, vai a cada continente, ó Deus, promovendo cura, Senhor, promovendo restabelecimento, preparando recursos. Nós clamamos por uma cura, ó Deus, vinda do alto. Nós clamamos, ó Deus, pela cura, ó Deus, derramada, ó Deus, através da sabedoria dos homens. Ó Deus, clamamos pelo fim, Senhor Deus, dessa pandemia. Clamamos, ó Deus, pelo fim, ó Pai, em nome de Jesus, desse adoecimento em massa, em nome de Jesus, Senhor. Vá, Deus, nos corações enlutados, ó Deus, e leva a Tua paz, e leva do Teu consolo, que em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, as lágrimas, ó Deus, sejam, ó Deus, acolhidas pelo Senhor. A Tua palavra fala, Deus, no livro de Salmos, ó Pai, que até as nossas lágrimas o Senhor tenha conta delas. Em nome de Jesus, se há enlutados nessa manhã assistindo essa transmissão, consola. Se há, ó Deus, ansiosos assistindo essa transmissão, ó Deus, vai tirando, ó Deus, toda ansiedade. Ó Deus, se há pessoas que estão tristes nessa manhã, assistindo essa transmissão, que do alto dos céus, ó Deus, possa vir uma alegria, ó Deus, incompreensível, ó Deus, injustificado, porque nós temos a Sua presença no meio de nós. Nós clamamos pelo poder do Teu Espírito Santo, clamamos por arrependimento, ó Deus, nas nações, para que o Teu favor venha sobre nós. Senhor, seja adorado, Senhor, nessa manhã. Trata conosco, Senhor, de maneira profunda, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, eu buscava durante essa semana uma palavra que eu pudesse trazer ao seu coração nessa manhã. E o Senhor me levou até o livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Nós, nesse domingo de Páscoa, nós fazemos menção ao nome do Senhor Jesus, que se entregou no nosso lugar. E a palavra que eu tenho nessa manhã para você é uma palavra de decisão na sua vida. É uma palavra que possa redirecionar o seu coração. É um vento que vem do alto para tomar o seu ser. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Evangelho de Lucas, fica no Novo Testamento, capítulo 23, a partir do versículo 33. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximavam-se também e zombavam dele. Ofereceram-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus,
nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra, que o Espírito Santo nos ajude a entender. Se você observar um pouco a história, você vai ver que a Páscoa, tal como nós celebramos hoje, nem sempre foi assim. A Páscoa foi instituída pelo próprio Deus no livro de Êxodo, capítulo 12. E a palavra de Deus vai dizer que havia uma promessa sobre Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó. Jacó teve um filho, o nome do seu filho era José. José trouxe grande prosperidade ao Egito. Porém, o povo de Israel crescia sobremaneira, assim como nós falamos no último domingo. E o que acontece, amados irmãos, é que surgiu um novo faraó. O faraó do tempo de José, o rei do Egito do tempo de José, havia morrido. Agora o novo faraó estava assustado, porque o povo de Israel crescia muito. A promessa de Deus era com o povo. E agora ele, atemorizado, começa a oprimir o povo de Israel. Ele escraviza o povo daquele Deus que havia abençoado tanto o Egito. A palavra de Deus vai dizer que os israelitas eram subjugados, que os israelitas choravam e gemiam em grande sofrimento. O que aconteceu é que esse gemido e esse choro chegou ao trono do céu. E acredite que o Senhor olha pelos seus e ouve os seus. O Senhor é aquele que ouve o gemido do seu povo em todo o tempo. A palavra de Deus vai dizer, no começo do livro de Êxodo, que da tribo de Levi surgiu um homem chamado Moisés. E Deus levanta Moisés para libertar o povo da mão de Faraó, da mão do Egito. Mas o coração de Faraó estava endurecido. E a palavra de Deus vai dizer que várias pragas foram lançadas por Deus para que Faraó libertasse o povo de Israel para a adoração. Mas Faraó não liberou. O que o capítulo 12 do livro de Êxodo vai dizer é que o Senhor deu um basta no sofrimento de Israel. O Senhor mandou um recado através de Moisés e Arão. O Senhor falou: olha, cada família vai separar um cordeiro, vai sacrificar. Vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Vocês vão comer esse cordeiro apressadamente, porque eu enviarei um anjo e eu vou matar todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até o filho do escravo que está preso, do prisioneiro. Mas ao povo de Israel, a qual o sangue está marcado pelo sangue do cordeiro, não lhe sucederá mal algum. A palavra de Deus diz ainda que o Senhor mandou um recado para que o povo estivesse arrumado para esse evento. Um cinto na sua cintura, sandálias nos pés e um cajado na mão. Porque aquela seria a Páscoa do Senhor. E o povo haveria de celebrar essa libertação perpetuamente. A Páscoa começa em seu primeiro significado, com a libertação do povo de Israel do Egito. O Senhor tirou o povo da escravidão, da submissão e da humilhação. Mas, amados irmãos, nós temos necessidades que vão além dessa vida. Nós não precisamos só de coisa terrena. Nós precisamos, amados irmãos, do auxílio que vem do alto para nossas almas. O povo estava livre da escravidão. Mas a alma do povo ainda precisava do auxílio do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que muitas Páscoas se passaram, até que num tempo oportuno, no tempo de Jesus, uma outra Páscoa ia marcar a história, porque o pecado ainda assolava o povo, o pecado ainda fazia o povo gemer, o povo ainda se distanciava do Senhor, e havia recorrentemente que entregar sacrifícios. Amados irmãos,
Senhor Jesus, então, cumpre mais uma etapa do seu plano. Não uma adaptação do plano, mas um plano que estava traçado desde o início da humanidade. O Senhor envia Jesus Cristo. E o Senhor Jesus se comprime no ventre de uma mulher. E aquele divino que era com Deus desde a fundação do mundo, se humilha vindo à terra. E ele vive no ventre de uma mulher, e ele nasce num lugar simples. E ele passa pelos rituais, e ele celebra a Páscoa todos os anos. Mas aos seus 33 anos, o plano chegava numa parte muito especial. Porque o Senhor Jesus Cristo havia vindo à terra para morrer pelos nossos pecados. Porque o povo não necessitava só de ser liberto do Egito. Assim também, como nós não necessitamos ser libertos de uma opressão econômica, ser libertos somente da violência urbana, há necessidades maiores. Eu não sei o que tem te preocupado mais. Talvez você esteja muito preocupado com as contas que você tem que pagar. Talvez você esteja preocupado com a construção da sua casa. Talvez você esteja preocupado com questões governamentais. Talvez você esteja muito preocupado em ser de direita, em ser de esquerda. Mas existe uma preocupação muito maior para nós. É o que nós vamos fazer com a nossa alma. E o plano de Deus através de Jesus é para dar destino à nossa alma. Que não está escravizada, irmãos, que não nasce escravizada num sistema político, mas nasce escravizada pelo pecado. Páscoa quer dizer passagem. O povo de Israel passou de escravo do Egito a libertos por Deus, mais à frente na terra de Canaã. Só que o Senhor Jesus veio à terra para nos fazer sair da condição de escravos do pecado, para libertos injustiças pela graça do Senhor. Amados irmãos, nós falaremos um pouco mais sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo no culto desta noite. Mas quando nós olhamos o texto lido nessa manhã, nós vemos que o Senhor foi posto à cruz. O Senhor tem uma sequência de processos de humilhação. De fato, ele já começa se humilhando, descendo à terra e passando pelo processo de nascimento natural, se submetendo à educação dos seus pais. De fato, ele se humilha quando é acusado, muitas vezes no seu ministério, apesar dos seus milagres e grandes feitos, acusado de andar com os pecadores, acusado filho de Beelzebu, quantas vezes? Injustiçado, humilhado quando muitos cuspiram no seu rosto, humilhado quando rejeitado pelo seu próprio povo. Mas a maior humilhação que Jesus Cristo sofreu foi estar na cruz do Calvário, um modo de morte dado aos piores pecadores, aos piores bandidos. O Senhor Jesus toma o nosso lugar na cruz. Hoje é dia de alegria pela ressurreição de Jesus, mas também é dia de contrição, porque o nosso Senhor foi considerado como um bandido, o nosso Senhor foi considerado como malfeitor, o nosso Senhor tomou sobre si uma culpa que não era dele. Você já foi injustiçado? Você sabe qual é o preço de te acusarem de algo que você não fez? Você já foi acusado de pegar algo de alguém que você não tinha pegado? Você já foi acusado de falar algo que você não falou? Eu já passei por isso algumas vezes. Eu vou te falar, é uma das coisas que causa mais dor na minha alma. Quando eu sou acusado de algo que eu não fiz, de falar algo que eu não falei. E é interessante que quando você
Quando alguém está fazendo isso, ela não conta só para o amigo. Tem gente que levanta falso testemunho para muita gente e denigre a nossa moral. Você já passou por isso? Ser acusado por um familiar? Ser acusado no trabalho? O Senhor Jesus foi acusado de coisas que ele não fez. E o texto que nós lemos diz que ele olha para os céus e diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. O texto continua e há dois personagens aqui, dois malfeitores ao lado de Jesus. E quando nós escutamos o primeiro malfeitor falar, amados, nos dá uma raiva muito grande. Ele repete aquilo que a multidão já vinha dizendo: se você é rei, salva-te a ti mesmo e a nós. E uma revolta surge do nosso coração. Como alguém pode se referir ao Senhor Jesus dessa forma? Mas, amado irmão, amado amigo, quando eu li essa palavra, o meu coração doeu demais. Porque muitas vezes nós nos identificamos com o segundo malfeitor, que consegue ver a divindade de Jesus. Mas muitas vezes nós nos comportamos como esse malfeitor, que é indiferente à divindade de Jesus. Como esse malfeitor, que não faz questão de reconhecer o Mestre, que considera o sacrifício de Jesus nulo. Pastor, que absurdo! Nós amamos Jesus, pastor. Nós amamos o Mestre. Nós amamos esse nome. Mas eu quero te dizer nessa manhã que você precisa tomar muito cuidado para não se comportar como esse malfeitor. Quer saber como a gente se comporta? Como esse malfeitor? Esse malfeitor, ele estava do lado de Jesus, mas ele não reconhecia Jesus como mestre. Para muitos nesse tempo, Jesus tem sido um grande nome. Jesus tem sido alguém muito conhecido, mas Jesus não tem sido o mestre, salvador e remidor. Você sabe quando nós fazemos pouco caso do Senhor Jesus? Quando nós somos indiferentes à sua presença do nosso lado. Quando nós estamos do lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas nos comportamos como se Ele não soubesse do que nós estamos fazendo. Eu vi um quadro no Fantástico há um tempo atrás, muito interessante. O quadro eu não lembro o nome do quadro, mas a história do quadro é a seguinte: o presidente da empresa visitava a empresa disfarçado como se fosse um novo funcionário. E ali as pessoas não sabiam que ele era o presidente, o dono da empresa. E aí, quem trabalhava bem, mas havia pessoas que eram os maus funcionários. Haviam pessoas que burlavam o horário de trabalho. Haviam pessoas que eram desonestas, porque não reconheciam que tinham uma autoridade ali. E nós corremos o risco de agir como essas pessoas. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente está tão indiferente à presença de Jesus, que nós pecamos sem qualquer constrangimento. Quando nós trocamos a presença do Senhor Jesus por qualquer prazer. Quando um servo do Senhor Jesus, dito servo, diz que ama Jesus, está do lado de Jesus, mas da sua palavra, da sua boca, só saem palavras torpes. Quando os seus olhos, na verdade, deviam contemplar as belezas da vida, contemplam, na verdade, aquilo que há de pior nas redes sociais. Como nós podemos dizer que amamos Jesus? Como? Se os nossos olhos provam das coisas que desagradam a Jesus. Como nós podemos dizer que respeitamos, que celebramos a morte e a ressurreição, se nós não largamos, amados irmãos, a pornografia, não largamos a mentira, não largamos o roubo?
Como, amados irmãos, o sacrifício de Jesus vale alguma coisa se a nossa vida não muda nada, se continuamos, em alguns casos, amados irmãos, cultivando relacionamento de ódio, falando mal uns dos outros? Se nós queremos viver falando mal uns dos outros, acessando aquilo que nós não devemos acessar, nos permitindo ações que desagradam ao Senhor, que maculam a imagem de Cristo em nós, nós não deveríamos celebrar Páscoa nenhuma, não deveríamos celebrar a morte, não deveríamos celebrar a ressurreição. Se o nosso corpo está disponível para provar da pecaminosidade, nós deveríamos viver a Páscoa comendo chocolate e peixe somente, compartilhando a imagem de um coelhinho. Porque se Jesus está de fato do nosso lado, a nossa vida precisa mudar. Mas o Senhor Jesus, muitas vezes, amados, tem sido um discurso. Pastor, que palavra é essa? É a palavra de contrição. Jesus está do nosso lado, está vendo o que nós fazemos. E muitas vezes nós estamos como aquele malfeitor que faz aquilo que dá vontade no seu coração. Estava pensando essa semana, talvez a gente precise dar uns passos para trás. Durante muito tempo agora, nos últimos anos, a gente tem batido muito na religiosidade, nos ritos, e cultivado uma vida relativa, onde o que importa é o meu relacionamento com Deus. E tudo é de foro íntimo. E eu faço o que me dá vontade. E o Senhor, abundante em graça, vai seguir aturando toda a minha conduta. Talvez a gente precise voltar um tempo atrás, que considere estar na presença do Senhor Jesus algo puro e santo. Talvez a gente precise voltar um tempo atrás e viver um tempo de intolerância. Intolerância com o pecado. Intolerância com as sujeiras dessa vida. Deixou de ser pecado. Agora parece que nós voltamos aos primeiros séculos do gnosticismo, em que se podia ter uma vida secular e uma vida religiosa, em que a nossa vida não é uma vida só. A palavra que eu tenho para você nessa manhã, em primeiro lugar, é: se você acredita que o Senhor Jesus Cristo morreu por você, se você acredita que a Páscoa não é só uma data comercial, purifique os seus caminhos, reconheça que de fato o Senhor Jesus está do seu lado e não se permita andar por os caminhos que desagradam a Ele. Eu acho muito interessante, amado, vou te contar uma ilustração. Eu não sei qual é a relação que você tem com a sua mãe e com o seu pai, mas certamente, se você está dentro da curva da normalidade, você já viveu coisas que você compartilhava com os seus amigos, mas que você não contava para sua mãe e para o seu pai. Coisas corriqueiras da vida, sabe? Porque tem coisa que a gente não fala com o pai, né? Você se contou pro pai lá que você deu um beijinho na primeira namoradinha lá sua lá, primeiro namoradinho seu. Você chegou em casa, mãe, beijei, não contou nada. Você foi lá, beijou escondido, certamente, e ficou no sapatinho guardadinho. Porque tem coisa que não se comenta com a mãe, que não se comenta com o pai, porque tem um lugar de pureza. Só que, olha só, querido, a mãe e o pai não estão em qualquer lugar. Ela está em casa, ela não vê a gente em todos os lugares que a gente está, mas o Senhor Jesus vê. E não tem nada que nós não tem nada que nós possamos esconder dele. Ele está do nosso lado. Que nós não sejamos como o primeiro malfeitor, que é indiferente a Jesus, que negligencia a divindade de Jesus, que abre mão de reconhecer a messianidade de Jesus por causa da prioridade do seu ser. E quantas vezes, amados, isso faz uma realidade? Por causa de um curso, por causa da faculdade, por causa de um namoro, por causa de uma alegria da vida. Que nessa manhã nós passemos para o outro lado do outro malfeitor,
que tinha um currículo terrível, porque não era qualquer pessoa que era colocada numa cruz. Mas aquele homem olha para o outro malfeitor e fala: olha só, por que você está falando isso, rapaz? Nós estamos aqui por merecimento. Olha o que ele entende. Ele está falando: eu sou pecador, eu mereço a morte, eu mereço a punição, mas esse aqui nada fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que esse outro malfeitor está fazendo? Ele está fazendo a passagem. Ele está vivendo a Páscoa. Ele está passando da condição de um pecador, de um homem transgressor, para a condição de alguém arrependido. Que a Páscoa, celebrada nesse dia, marque a nossa passagem. A passagem de uma condição de pecado, a passagem de uma condição de indiferença, para um lugar de quem reconhece que sem Jesus não pode ser nada, para o lugar de quem precisa de um remidor e chega diante do Senhor Jesus e faz valer o sacrifício. Quando eu preparava esse sermão, o que vinha ao meu coração era: Senhor, eu quero fazer valer o teu esforço por mim. Eu quero fazer valer o teu sacrifício por mim. Eu quero ser como esse segundo malfeitor, que já pecou, que já transgrediu, mas que reconhece que precisa desesperadamente do Senhor. Eu não quero subir ao teu altar com minhas mãos sujas, com os meus lábios sujos. Eu não quero chegar diante do Senhor com um coração que tolera a impureza. Mas eu quero chegar diante do Senhor, reconhecer a minha situação e dizer: Senhor Jesus, lembra-te de mim. Senhor Jesus, olha para mim. Eu não sou merecedor, mas eu estou aqui. Não preocupado tanto com as coisas dessa vida, mas preocupado como eu passaria a eternidade. Por isso, Senhor, lembra de mim no teu reino. Lembra-te de mim no teu lugar. Muda a minha situação, me faz sair da escravidão, porque o que o segundo transgressor na cruz faz é isso. Ele transita, ele faz a passagem, ele vive o real significado da Páscoa, sem comer peixe, sem celebrar, sem ir ao templo, sem se batizar, nada. Ele tem um encontro com Jesus, reconhece quem é Jesus. Nessa manhã, quem você quer ser? Você já ouviu falar de Jesus? Você professa o nome de Jesus. Só que nessa manhã você precisa tomar uma posição com o Senhor Jesus. E parar de fazer do Senhor Jesus apenas uma ideologia. Não estou falando, amados irmãos, que alguém está nessa condição, ou falando de caso específico. Eu estou falando da nossa condição, da minha condição, começando pelo altar, começando pelo pastor Israel, começando pelos ministros da casa do Senhor. Nós precisamos escolher o nosso lado. Não há como estar indiferente ao Senhor. Ou nós estamos do lado de quem rejeita, ou estamos no lugar de quem aceita. E o lugar de quem aceita é o lugar de quem reconhece o seu pecado. Você quer celebrar a Páscoa tranquilão? Você quer celebrar a sua Páscoa bem nesse dia? Sabe o que tu faz? Faça uma oração de arrependimento. Diga: Senhor, o Senhor conhece o meu interior, o Senhor sabe pelo que eu tenho passado. Mas nessa manhã, eu quero reconhecer que eu sou pecador. Eu quero reconhecer que eu preciso do Senhor. Eu quero consagrar minhas mãos e tocar apenas naquilo que o Senhor quer. Eu quero consagrar os meus olhos, eu quero consagrar os meus pés, porque um servo do Senhor Jesus não pode pisar em qualquer lugar, ver qualquer coisa. Semana achei engraçado, interessante, vigio a vida de ninguém não, mas às vezes eu fico impressionado. Nós temos vivido um tempo de muitas lives, me perdoa se você viu, mas eu preciso falar, e eu falo primeiro ao meu membro mesmo. Você segura aí, vocês apanham de outros pastores aí na internet, deixa o pastor da igreja também dar uma sarrafiada de leve. Uma cantora gospel,
gospel não, a cantora sertaneja, fez uma live. E aí eu achei interessante. Vários crentes lá na live, comentando, compartilhando. Ah, mas irmão, tu serve a quem? Você acha que Jesus estava batendo palma para aquilo? Você cantando música de gente que é traída? Irmãos, isso aquilo ali é conteúdo de um povo de Deus, que é para ser chamado um povo santo. Você precisa escolher. Jesus estava lá, tá? Jesus estava lá, olhando para você, vendo aquela live lá. Jesus estava lá, vendo você cantar as músicas que não agradam a Ele. Jesus está lá do lado do nosso tablet, do nosso computador, só olhando para a gente. Não estou falando que é menos santo, eu estou falando que o crente tem que ter uma postura. Meus irmãos, para ser cristão, tem que ser de verdade, senão não vale a pena, não. Para viver no mundo é melhor ficar no mundo. Faça um passo, não negligencie o Senhor, isso é só um exemplo. O Senhor está te chamando para uma vida diferente. O Senhor morreu por você, você não pode escolher um estilo musical que agrade a Ele. O Senhor morreu por você, você não pode escolher um local que agrade a Ele para cultuar. Se você não pode separar um horário, achei interessante lá. Estamos vivendo um tempo, nós fazemos 3 transmissões. Fazemos quarta-feira, 7h30, domingo 10h30 e domingo 19h30. Sabe o que acontece? Muitos irmãos sequer separam esse horário para adorar o Senhor com a sua igreja. E nós somos servos do Senhor Jesus, sem comungar. Muitas vezes nós estamos virando as costas para Jesus. Mas o Senhor está te chamando nessa noite, nessa manhã. Sabe por quê? Porque ninguém se importava com aqueles malfeitores. Para os fariseus, para os judeus, pouco importava se eles, de que forma eles estavam morrendo, qual seria o destino deles. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus, santo, puro, imaculado, estava ali, sendo humilhado. Mesmo no ápice da sua dor, o Senhor Jesus olha para o lado, e ao ver aquele coração arrependido, Ele concede perdão, graça e salvação. É assim que o Senhor quer fazer conosco. É assim que o Senhor quer tratar conosco. Quer nos olhar quando ninguém mais olha para nós. Quer nos resgatar quando ninguém estenderia a mão para nós. Sabe o que o Senhor quer fazer conosco? Quer nos dar uma oportunidade. Mesmo que ninguém te veja, o Senhor Jesus te vê. Mesmo que você não tenha mais chance, ou que você seja, aos olhos de todos, um perdedor, alguém condenado à destruição e ao inferno, no olhar de Jesus há esperança para você. Celebrar a Páscoa é conseguir entender o olhar resgatador do Senhor Jesus. É conseguir entender que Ele quer nos tratar, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos buscar. O Senhor Jesus não quer só que nós estejamos do lado dEle. Amém? Ele quer que nós estejamos com Ele, arrependidos. A terra tem sofrido, amados, tem sofrido, porque tem rejeitado ao Senhor. E os sofrimentos não vão parar se o povo não se arrepender, se o povo não se voltar. Você quer viver a Páscoa? Páscoa é arrependimento. O Senhor te chama nessa manhã a se arrepender, junto com a sua família, a se arrepender e mudar o seu coração. O Senhor está te chamando nessa manhã para aceitar o seu olhar de misericórdia. O Senhor se importa com você. O Senhor quer ver uma nova vida com você. A vida daquele homem foi terrível, do segundo malfeitor. A vida dele foi horrível a vida inteira. Mas quando ele encontrou Jesus, a sua vida mudou. E a vida na terra pode ter sido ruim, mas a vida na eternidade daquele homem foi maravilhosa. E certamente nós iremos encontrá-lo. Receba do sacrifício do Senhor na sua vida. Que o sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário corra sobre você e te proteja do mal. Você não é escravo de nada.
Não há nenhuma situação que possa te prender. Você é liberto no sangue de Jesus. Aquele malfeitor, segundo malfeitor, ele estava pregado na cruz, mas ele não ficou preso na cruz, porque ele foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus quer trazer libertação à sua casa nessa manhã. O Senhor Jesus quer trazer libertação à sua vida nessa manhã. O Senhor Jesus quer modificar o nosso ser. A pergunta que eu faço para encerrar nessa manhã é: em qual lugar você está? Você está do lado daqueles que se acham justos e pressionam Jesus e são indiferentes a Jesus? Ou você está do lado daqueles que amam a Jesus, que se arrependem? Queria chamar a equipe de cântico já aqui na frente. E eu queria orar com você mais uma vez. Só se você tiver coragem. Só se você tiver coragem. Só se você tiver coragem de se jogar aos pés do Senhor Jesus nessa manhã. Só se você tiver coragem de se arrepender dos seus pecados nessa manhã. Só se você tiver coragem de celebrar a Páscoa como ela deve ser celebrada. A Páscoa é amor e justiça. O Senhor não morreu por nós para que nós vivêssemos de qualquer maneira. O Senhor morreu para nos dar uma nova vida. Receba da vida do Senhor nessa manhã. Receba da liberdade do Senhor nessa manhã. Receba da graça do Senhor nessa manhã. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós queremos assumir uma posição com o Senhor nessa manhã e não fazer do seu sacrifício um sacrifício vão. Não fazer do seu sacrifício, ó Deus, um qualquer evento, mas, Senhor, por causa do seu sacrifício, nós queremos viver uma nova vida. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, afasta de nós todo engano. Em nome de Jesus, afasta as covas, ó Pai, que estão cavadas para a gente se afundar, ó Deus. Limpa os nossos olhos, limpa nossas mãos, limpa o nosso coração, Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor nessa manhã: Senhor, nós já erramos muito contra o Senhor, mas nós não queremos errar mais. Nós queremos dizer para o Senhor nessa manhã: Senhor, nós temos um currículo terrível, mas nós cremos que o Senhor pode rasgar esse currículo, rasgar esse escrito de dívida, ó Deus, e trazer libertação para nós. Em nome de Jesus, tira a insensibilidade do nosso coração. Tira, em nome de Jesus, do nosso coração a tolerância com o pecado. Em nome de Jesus, muda o nosso ser, o nosso caráter, a nossa vida. Senhor, nós não queremos ser cristãos nominais. Nós queremos ser os cristãos da Páscoa, os cristãos da passagem, os cristãos intolerantes com o próprio erro. Nós queremos amar os irmãos que precisam de ajuda, que precisam de uma mão para levantar. Mas, Senhor, quanto a nós, nós queremos sentir nojo do pecado, Senhor. Sabe por quê? Porque te desagrada, Senhor. Nessa manhã, traz pureza ao teu povo. Nessa manhã, Deus, derrama teu sangue sobre nós, poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus, traz libertação ao teu povo. Traz, ó Deus, posicionamento e coragem ao teu povo. Que o teu povo seja reconhecidamente um povo diferenciado. Seja louvado nessa manhã. Seja engrandecido nessa manhã. Senhor, o Senhor Jesus fez por nós o que nós não podíamos fazer. Trata conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós iremos cantar mais uma canção e iremos encerrar o culto assim, cantando uma canção. Que Deus te abençoe. Na parte da noite estaremos trazendo uma palavra sobre a felicidade da ressurreição. Iremos celebrar ainda mais a ressurreição do Senhor Jesus, certos de que a morte teve uma razão para acontecer. Foi para lançar fora o nosso pecado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas